mais uma vez com vocês e hoje eu quero compartilhar uma parte da palavra do Senhor que se encontra no livro do profeta Sofonias. Isso mesmo, Sofonias. E se você ainda não conhece esse livro, eu quero apresentar a você esse livro e também apresentar aqui a mensagem de Deus através do livro de Sofonias. Nós vamos ler apenas os 6 primeiros versículos e vamos nos referir a mais alguns versículos ainda desse capítulo 1. Diz assim: a palavra do Senhor que veio a Sofonias, filho de Cusi, filho de Gedalias, filho de Amarias, filho de Ezequias, nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá. De fato, consumirei todas as coisas. Sobre a face da terra, diz o Senhor. Consumirei os homens e os animais, consumirei as aves do céu e os peixes do mar, e as ofensas com os perversos. E exterminarei os homens de sobre a face da terra, diz o Senhor. Estenderei a mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém, exterminarei deste lugar o resto de Baal, o nome dos ministrantes dos ídolos e seus sacerdotes, os que sobre os eirados adoram o exército do céu, e os que adoram ao Senhor e juram por ele e também por Milcom. Os que deixam de seguir ao Senhor, os que não buscam o Senhor, nem perguntam por ele. Quero convidar você para nós pedirmos a Deus a direção na nossa reflexão de hoje. Pai, eu quero te bendizer porque temos agora o privilégio de entrar na sua presença e como povo do Senhor, ou como aquele que agora está ouvindo essa palavra, onde quer que ele esteja, que essa palavra venha esclarecer, venha edificar, venha trazer transformação. Seja conosco, Deus, mais nessa vez. Esteja com as nossas vidas nesse momento de enfrentamento que temos passado, Deus. E que o Senhor possa trazer a nós dias melhores, Deus. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. O profeta Sofonias, ele faz parte, o seu livro faz parte de um grupo de livros na Bíblia que são denominados de profetas menores. Menores não porque eles são menos importantes, não porque a história deles, ou a história narrada, ou o próprio conteúdo do livro seja menos importante do que os demais. Eles são menores porque a extensão do livro é menor, ao contrário de Isaías, Jeremias, que são livros longos. Estes profetas menores são livros com poucos capítulos, como no caso de Sofonias, que são apenas 3 capítulos. E como característica, esses profetas menores, aí, tão quanto os profetas maiores, a mensagem sempre é uma mensagem de chamada ao arrependimento. E a nossa atenção hoje está sobre esse texto que nós acabamos de ler, que são aí os primeiros versículos do capítulo 1. Sofonias é um livro que traz uma mensagem sobremodo aterrorizante. Se pudéssemos pintar um quadro da fisionomia do profeta, o que teríamos era a caricatura de um homem esbravejante, bastante sisudo, proferindo palavras que certamente não agradaria a maioria de nós. Palavras duras, palavras que sentenciavam. E o povo de Israel está vivendo num momento bastante delicado. O povo havia abandonado o Senhor, Deus havia anunciado o cativeiro, e esse povo ainda incrédulo naquilo que poderá acontecer por causa da desobediência. E os profetas então, eles clamam contra o povo, eles apontam ali os erros do povo e eles sempre têm uma chamada ao arrependimento. E se você terminar a sua leitura em Sofonias
apenas nesse primeiro capítulo, você vai sair aterrorizado certamente. E você vai chegar à conclusão de que não havia salvação para Israel e de que não há salvação para nós. Por isso eu encorajo você a continuar lendo esse livro. E encorajo você a continuar comigo para que possamos olhar para esse texto de maneira a aplicar essas palavras aos nossos dias. Lembrando que essas palavras de Sofonias, elas não são apenas para os habitantes de Jerusalém, ou para a Filístia, ou para a Etiópia, ou para a Síria, que são mencionados nesse livro. Estas sentenças são também para nós. Elas também nos chamam a atenção, elas também caem sobre nós como uma chamada ao arrependimento. Ele chama a atenção esperando mudança, seguindo aquela ordem gradual ou processual das profecias desses profetas que nos falam através das Escrituras. Chama a atenção esperando mudança. Fez isso no Antigo Testamento com o povo de Israel, chamando através dos profetas o povo ao arrependimento. Como parte desse livro e também dos demais profetas, Deus adverte sobre a consequência do abandono a Ele e a sua palavra. Notamos isso de maneira muito clara e direta nas cartas ali do Apocalipse, que o próprio Jesus envia aquelas 7 igrejas, e segue também essa característica de adverter, de colocar consequências que podem ser automaticamente ali vividas se não houver arrependimento. A igreja de Éfeso, por exemplo, em Apocalipse capítulo 2, versículos de 1 a 7, Deus ameaça retirar da cidade a igreja, se eles não voltassem ao primeiro amor. A igreja de Pérgamo também ali, como parte daquelas 7 igrejas, Deus ameaça ir pessoalmente com a sua espada se a igreja não se comprometesse a tratar no meio deles os que estavam pervertendo a fé cristã, os que estavam ensinando doutrinas humanas, que incentivavam, sobretudo, a idolatria e a prostituição. Na carta à igreja de Tiatira, Cristo determina um tempo para que uma tal Jezabel se arrependesse de perverter a igreja à prostituição. E ameaça essa tal de Jezabel de acamá-la, bem como trazer grande tribulação sobre a sua vida e também a todos aqueles que a ela seguissem. Todas as circunstâncias, ou estas circunstâncias, onde Deus se manifesta com ira para tratar algum engano na igreja, serve para nós hoje como um alerta de que Deus continua sendo o Deus Santo de Israel, um Deus que é misericordioso, que age com graça e bondade, mas um Deus que também espera de nós que já ouvimos a palavra, nós que já aceitamos essa palavra e recebemos pela graça Cristo Jesus, ela nos adverte com relação a como nós devemos andar, sobretudo honrando a Deus. Sofonias profere duras sentenças sobre 3 tipos de postura dos homens em relação a Deus. E possivelmente você e eu vamos nos identificar com algumas dessas 3 posturas. O primeiro grupo aqui é identificado por Sofonias como o grupo dos perversos, ou aqueles que deliberadamente ofendem a Deus. Paulo explica em Romanos capítulo 1, versículo 18, que a perversão dos homens é caracterizada na prática de deter a verdade pela justiça. Estes são aqueles que, embora tivessem na natureza a ideia de um Deus criador, um Deus que fez todas as coisas, esses homens ainda assim preferiram não glorificar esse Deus criador, mas trocou o Deus criador pela sua criação e começaram então a se voltar para a criação, como para os astros, como para as estrelas, e adorarem como se a criação fosse Deus.
são aqueles que cometem perversidades, como se tais ações não ofendessem a Deus. Pessoas que não fazem conta do certo do errado. Pessoas que não se importam e vivem a vida sem a menor importância de que, sem se importar com aquilo que Deus pensa a respeito deles. Pessoas que não sabem diferenciar o bem do mal. O segundo grupo de pessoas aqui, ainda identificado no livro de Sofonias, são aqueles que são parcialmente convertidos. Aqueles que são parcialmente convertidos porque eles ainda cogitam entre Deus e os falsos deuses, que ainda não têm um coração integralmente no Senhor. Ele os descreve como aqueles que sobem ao eirado, adoram os exércitos do céu, e ao mesmo tempo que adoram o Senhor, buscam outros deuses. E aqui, especificamente, Sofonias acusa esse povo de adorar um Deus falso chamado Milcom, um Deus cananeu. O primeiro grupo, o dos perversos, se identifica pela obstinação a Deus. Este segundo, os que são parcialmente convertidos, que na verdade se dão a práticas idólatras, eles se apresentam como pessoas que não têm inteireza de coração, que não são íntegros, que não buscam a Deus com integridade, que cogitam entre o Deus verdadeiro e outros deuses. Lembramos daquela situação ali tratada por Josué, no capítulo 24 do livro de Josué. Josué, já no final da sua carreira na liderança de Israel, ele chama o povo e exatamente o que ele propõe é isso, que eles deixem os outros deuses, porque a hora eles cogitavam para o Deus de Israel, outra hora eles ficavam se remetendo aos deuses da terra de Canaã e muitas vezes até mesmo aos deuses dos seus pais. E Josué diz, assim Deus não aceita. Escolham hoje a quem vocês vão servir. E aí ele profere aquela frase bastante usada nos dias de hoje para falar sobre família que adora a Deus, que é a frase, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então Josué desafiou aquele povo. Esse Deus aqui, denominado como Milcom, no livro de Sofonias, ele também é identificado como o Deus Moloque em outras passagens. E um dos seguidores de Moloque, um daqueles que acabou patrocinando a idolatria a Moloque, foi o próprio rei Salomão, influenciado por suas esposas pagãs, suas esposas que não eram do povo de Israel. E este ídolo, Deus chamado Moloque ou Milcom, ele era representado por uma estátua de bronze. E essa estátua oca, ela era aquecida com brasas flamejantes e ela era utilizada para se fazer sacrifício de crianças, pois ela tinha os braços estendidos e sobre esses braços flamejantes colocava-se ali os recém-nascidos como oferta a este Deus chamado Moloque. Algo que abominava completamente, era completamente abominável aos olhos de Deus. Tim Keller, no seu livro Deuses Falsos, ele assevera que hoje a idolatria continua agindo pelo mesmo modo operandi, ou seja, cada um tem o seu santuário. Sejam torres de escritório, spas e academias, estúdio ou estádios, onde devem ser feitos sacrifícios para obter as bênçãos da boa vida e evitar o desastre. São palavras do próprio Tim Keller. Em outras palavras, hoje nós trocamos aqueles deuses que lá no Israel antigo era representado por estátuas, que eram, diante delas, ali pessoas se ajoelhavam e clamavam e o adoravam como se fosse Deus. Hoje, muitas vezes nós, falando aí dos protestantes, que não temos a prática, aquela prática da idolatria nestes moldes, mas muitas vezes idolatramos coisas, idolatramos situações na nossa vida, idolatramos as circunstâncias ou bens que de alguma forma o nosso coração se apega, de maneira que também passamos a tê-los como algo que substitui
o Deus da nossa vida. E passamos a viver para essas coisas. Alguns tornam o seu trabalho, a sua profissão no seu Deus. Outros tornam o próprio cuidado da família, que é importante, mas acaba colocando isso acima do próprio Deus. Enfim, outros acabam buscando na riqueza, no poder, na vontade de ter mais, acabam também colocando no lugar de Deus. Qualquer coisa que parta o nosso coração e que ocupe lugar de Deus na nossa vida, certamente será para nós um Deus falso e vai competir com o lugar do Deus verdadeiro em nós. Qualquer coisa ou pessoa que seja para nós promessa de felicidade, de realização, fora de Deus, fora da vontade de Deus, e nos faça buscar práticas que são reprovadas por Deus, tornam-se para nós deuses falsos. O terceiro grupo, que aqui também é identificado por Sofonias e também proferido essas duras sentenças, são aqueles que vivem com indiferença para com Deus. Estes são aqueles que não se importam. Estes do coração duro, que não se deixam convencer pelo Evangelho, eles são representados ali em Mateus capítulo 13, 21. E na prática eles são aqueles que querem ser de Jesus, mas não querem sacrificar os prazeres dessa vida, sacrificar os ganhos indevidos, sacrificar os prazeres da carne. Outra razão que pode roubar a semente do coração é o fascínio por este século. Estes são sufocados pelos prazeres da vida, que como espinhos impedem o crescimento de uma planta. O mundo fascina. Eu quero encerrar nossa palavra, nossa breve reflexão em Sofonias 1, perguntando para você em qual desses grupos você está. As sentenças de Deus são claramente promulgadas. Embora os obstinados, eles são aqui representados em 3 grupos distintos, todos eles marcados pelo abandono a Deus, todos eles marcados pela busca de outros deuses, pela busca de outros que preenchem o lugar que é de Deus. Estes todos fazem parte do mesmo grupo, daqueles que estarão de um lado e que serão rejeitados porque ouviram a palavra, porque foram apresentados para um Jesus que veio para morrer, para tomar o nosso lugar de pecador, mas muitos, ao ouvirem esse Evangelho, não creram nele. Estes serão separados por um lado. O outro grupo são daqueles que creem. E eu quero perguntar para você, em qual desses grupos você se encontra hoje? Porque o dia do Senhor está perto. Onde você está nesse exato momento? Ou você está somando com aqueles que já creram, com aqueles que já perceberam esse Evangelho e passaram a viver através desse Evangelho e por esse Evangelho? Ou você ainda está no grupo daqueles que olham para Deus, mas não o reconhecem como Deus? Que talvez até tenham uma vaga ideia de quem Ele seja, mas ainda não entendeu que a história dele é a história da sua vida. De um Deus que criou todas as coisas, de um Deus que lá no início nos amou e nos fez perfeito e perfeitamente habilitados para podermos viver em plena harmonia com Ele, mas que nós, por própria obstinação, preferimos ir para um outro caminho, representados ali por Adão, lançamos mão da desobediência e passamos a ser representados ou marcados pela morte. A morte que se apresentou ali já no livro de Gênesis, nas suas duas fases iniciais, né? Uma morte que é a separação de Deus. Adão foi expulso do jardim juntamente com Eva. A morte física passou também a habitar e a coabitar com o homem. Logo no capítulo 4 já há ali o primeiro homicídio, a morte já está presente. Adão e Eva e também a sua família e todos os seus descendentes terão que lidar agora com a morte, que é a separação do corpo da alma.
Mas existe uma terceira morte, a morte eterna. Essa está reservada para todos aqueles que não creem, para todos aqueles que não levaram em conta essa história de Deus, que é o Evangelho, que Jesus pode nos salvar, que Jesus veio para nos dar vida e para nos dar vida em abundância. E uma vez recebendo esse Jesus, uma vez sendo transformado por esse Jesus, nós podemos viver em novidade de vida. E a palavra de Deus serve para nos chamar continuamente ao arrependimento, quantas vezes for necessário. E hoje a palavra te chama ao arrependimento. De que lado você quer estar lá no final? Mas lembre-se, só em Jesus você pode estar ao lado daqueles que Deus conduzirá pela eternidade em salvação. Que Deus te abençoe, que essa palavra não seja para você uma palavra de espanto simplesmente, como nós vimos nos primeiros versículos do livro de Sofonias, mas que seja para você uma oportunidade para você olhar para Deus diferente, para você ver muito mais que um Deus que pode melhorar a sua vida, porque Ele é um Deus que pode transformar por inteiro a sua existência. Que a graça do Senhor seja sobre você e que o amor dele possa cobrir você todos os dias. Deus abençoe e até uma próxima oportunidade para podermos compartilhar a palavra.